Graça e paz, amada igreja. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é bom. E em todo tempo o nosso Deus é bom. Bom, eu estou pedindo ao Espírito Santo que Ele me encoraje e me dê força. Porque grande é a presença do Senhor neste lugar. Você está sentindo a presença do Senhor? Grande é a presença do Senhor neste lugar. E como é bom estar atento àquilo que o Senhor tem falado. Sabe, igreja? Eu preciso testemunhar algo aqui. Algo que não estava programado no meu coração. Mas que estava no coração de Deus. E que primeiro foi para mim. E tudo que Deus faz em mim nunca tem o fim em mim. Sempre é para a igreja também. Por isso eu quero testemunhar algo. Eu tenho desfrutado de coisas a qual eu nunca tinha desfrutado na presença do Senhor lá no meu secreto. De coisas muito profundas. E por conta disso, as palavras que Deus tem colocado dentro do meu coração têm sido palavras muito profundas. E nem sempre, talvez para você possa achar que sempre é fácil subir nesse altar e entregar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero dizer para você que nem sempre é fácil. Mas o Senhor tem me sustentado, tem me fortalecido, porque é exatamente para isso que Ele tem me levantado. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com o Senhor. E eu tenho entendido esse mês que o que Deus tem falado no meu coração é que as palavras que Ele tem me dado é de preparação da noiva. Porque verdadeiramente o noivo virá nos buscar. Porque verdadeiramente Jesus virá nos buscar. Jesus está voltando. E palavras de preparação são palavras fortes. E hoje a palavra que o Senhor me deu é uma palavra muito forte. Como eu disse, coisas que eu ainda não tinha experimentado. E hoje eu estava lá no meu secreto com Deus, ouvindo aquilo que Ele tinha para essa noite. E quando eu fui me trocar, isso não é sempre que acontece. Já aconteceu, mas não é sempre. E hoje, quando eu entrei ali no meu guarda-roupa, eu falei assim para Deus: nossa, Senhor, eu não sei nem que roupa que eu vou colocar. Sabe quando você fala assim? Já se sentiu assim? Né? Eu não sei nem que roupa que eu vou colocar. E aí eu olhei para cima e o Senhor falou comigo. Ele disse assim: coloque essa blusa. E eu falei: nossa, Senhor, é essa blusa? Geralmente eu gosto de pregar, quem me conhece, eu gosto de pregar mais de manguinha, né? Eu falei: mas tá bom, então eu vou pôr. E pus, e vim. E Deus sabe como estava meu coração hoje. Perguntando algumas coisas para Deus. E eu estava ali no meu secreto e de repente o louvor começou. E de repente aquele louvor começou a declarar que é tempo da noiva colocar vestes brancas. E quando eu estava cantando ao Senhor, o Senhor disse assim para mim: eu estou te confirmando através desse louvor que sou eu que estou te levantando, e eu estou te levantando para uma nova fase. Prepara a minha igreja. Prepara a minha igreja. Porque é tempo da minha igreja vestir vestes brancas. Para que no tempo que eu vier, a minha noiva subirá. Gente, eu estou tremendo. E eu comecei a chorar, porque
Antes de eu entregar para você, você não tem noção o que isso significou para a minha vida. Como Deus é bom. Sabe, nós servimos um Deus que não nos deixa confundido. Se todas as vezes que nós o buscarmos e buscarmos de todo o nosso coração, nós jamais ficaremos confundidos. Porque a nossa vida não tem a ver conosco, mas tem a ver com o Senhor. Então a pergunta para você essa noite é: você está preparado para receber o que Deus colocou no meu coração? Porque é forte. Mas é de Deus. É de Deus. Amém? E nós vamos começar esse culto fazendo exatamente como Deus mandou. Você vai olhar para o seu irmão aí à distância, e eu vou olhar para você que está me assistindo. E você vai dizer assim essa noite: que o Senhor te abençoe com humildade, porque é um coração quebrantado Ele jamais desprezará, mas ao soberbo Ele vê de longe. Você crê nisso? Então fecha teus olhos. Santo Deus, obrigada por ser o nosso Deus. Obrigada por ser o nosso Deus, o Deus dessa igreja, o Deus desse povo. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esse culto. Exatamente com a oração que o Teu Espírito me revela. Santo Deus, que haja quebrantamento no meio de nós. Que haja genuíno avivamento na Tua igreja essa noite. Não só para aqueles que aqui estão, mas para todos aqueles que estão me ouvindo e todos aqueles que ainda me ouvirão. Que haja genuíno avivamento no meio de nós. Genuíno grande quebrantamento no meio da Tua igreja essa noite. Para que nós possamos aprender. Para que a Tua noiva possa aprender a contar os seus dias aqui na terra. Não mais na loucura, mas na sabedoria, segundo aquilo que está escrito, segundo aquilo que a Tua palavra nos ensina, porque só a Tua palavra pode nos fazer ficar de pé em dias maus, porque só a Tua palavra vai nos manter de pé, mesmo quando tudo ao nosso redor pode desabar. Revela isso, Pai, à Tua igreja. Revela isso, Pai, à Tua noiva. E nos ensina a verdadeiramente contar os dias da nossa vida nessa terra, exatamente como a Tua palavra nos diz. Essa é a minha oração, Pai. E na confiança que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu estou te pedindo, porque isso é para o Senhor, é para a Tua glória. É só para o Senhor. Por isso eu quero te agradecer pelo grande mover que será derramado esta noite no meio de nós. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória, todo o meu louvor é Teu, só Teu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bem, Deus me deu um tema, como Deus me dá. E eu fui buscar o Senhor. E eu tenho entendido algumas coisas que o Senhor quer fazer de nós esse mês. E o tema para essa noite é:
A maldade dos últimos dias. A maldade dos últimos dias. E eu queria te convidar aí num capítulo a qual o Senhor me levou, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. E eu quero fazer a leitura com você sobre todo esse capítulo, o capítulo inteiro, porque foi exatamente assim que Deus me mostrou. A maldade dos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 17. Amém, igreja? Olha lá. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Irreconciliáveis. Santo Deus. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus. E tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, ou seja, infiéis quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais qual me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E quem destes, a tua meninice, sabes a sagrada letra, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Que Deus nos abençoe e nos abençoe tremendamente na revelação da sua palavra direto para a nossa mente e o nosso coração. Amém? A maldade dos últimos tempos. Sabe, eu não sei se você já teve interesse em estudar esse capítulo com o Espírito Santo. Que capítulo?
Que coisa maravilhosa, como a palavra é extraordinária. Esse capítulo é um capítulo onde Paulo, ele dá uma descrição profética. Só abrindo um parênteses aqui. Amada igreja, tudo que é profético é literalmente algo que aponta para aquilo que realmente vai acontecer. Não é se vai acontecer. Tudo que é profético tem a ver com algo que realmente vai acontecer. E esse é um capítulo profético. E Paulo está sendo usado por Deus para dar uma descrição profética. Não só para Timóteo, mas para toda a sua igreja. Sobre de como será o comportamento da humanidade nos últimos dias. Está entendendo? A profundidade desse capítulo é um capítulo que tem tudo a ver com a nossa geração. Um capítulo onde Paulo é levantado por Deus para fazer uma descrição, não só para Timóteo, mas para toda a sua igreja, de como será o comportamento da humanidade nos últimos tempos. E nós estamos nos últimos tempos. E sabe o que é lindo? É um capítulo lindo demais. Porque nesse capítulo, Paulo ele tem todo um cuidado. Paulo ele tem todo um zelo para apresentar a Timóteo e à igreja uma lista, mas uma lista muito bem detalhada sobre as características demoníacas que habitarão no coração de um povo que não só está lá fora, mas de um povo dentro da casa do Senhor. O capítulo 3 é uma lista que Paulo entrega a Timóteo e à igreja, mas de uma forma muito detalhada, sobre as características malignas que habitarão no coração da humanidade. É um capítulo também a qual Paulo ele está se referindo a Timóteo sobre os impostores da fé. Você sabe o que é isso? Sobre aqueles que dirão que são de Cristo, mas na verdade não são de Cristo. E Paulo está trazendo um alerta para Timóteo e para a igreja. Porque nos últimos tempos, muitos dirão que são de Cristo, mas não serão de Cristo. E Paulo também, ele usa esse capítulo para também se alegrar. Não só para instruir, não só para alertar, mas também para se alegrar. É um capítulo onde Paulo muito se alegra com a geração de Timóteo. Um capítulo onde Paulo muito se alegra com a vida de Timóteo. Um homem que tinha ouvidos atentos, mas acompanhado de um coração humilde, acompanhado de um coração quebrantado. Sabe para quê? Para seguir de perto o exemplo de Paulo. Timóteo foi um homem que não só tinha ouvidos atentos para ouvir, mas também um coração quebrantado para pôr em prática tudo aquilo que Paulo lhe trazia como ensinamento da parte do Espírito Santo. Então eu quero dizer para você, profeticamente, com muito temor, exatamente como Deus me mostrou lá no quarto, essa noite é a noite que, pela graça e a misericórdia do Senhor, o Senhor está me levantando para ser Paulo na tua vida. Mas eu oro para que o Espírito Santo te encontre com o mesmo coração que Timóteo teve, com um coração humilde, para receber ensinamentos que não tem a ver comigo, mas ensinamentos que tem a ver com a parte do Espírito Santo para todos nós. Então, se tem uma geração de Paulo aqui nessa igreja Batista Ágape,
de São João da Boa Vista, eu quero ouvir um amém bem alto. Quantos Timóteo eu tenho aqui dentro? Quantos Timóteo eu tenho aqui dentro? Aleluia! 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 Então nós podemos prosseguir. Aleluia! Porque tem coisa boa até o final desse culto. Bem, nós fizemos a leitura de todo esse capítulo. E nós vamos dividir esse capítulo em 3 partes. Amém? Para a gente poder entender um pouco mais sobre essa lista tão detalhada de Paulo para Timóteo, com tanto zelo. Não só para Timóteo, mas para toda a igreja. E eu creio que Paulo dividiu essa lista em 3 partes. Nós vamos para a parte A. A parte A ela tem a ver desde o versículo 1 ao versículo 9 de 2 Timóteo capítulo 3. Fica como tarefa. Deus ainda vai continuar revelando muita coisa para você nesse capítulo. Bem, do versículo 1 ao versículo 9 de 2 Timóteo capítulo 3, Paulo está deixando muito claro para Timóteo e para a igreja que vai haver uma geração, tanto fora como dentro, que realmente desprezará a verdade. Que realmente desprezará a verdade. Por quê? Porque é uma geração que ao invés de seguir a verdade, seguirá os desejos da carne, os desejos do mundo. E Paulo está dizendo, ei, há uma geração que de fato desprezará aquilo que é de Deus, desprezará a palavra, desprezará a verdade. Por quê? Porque será uma geração que seguirá os desejos da sua própria alma, os desejos carnais, os desejos desse mundo. Por isso tão necessário o Espírito Santo nos entregar essa palavra. Porque essa palavra tem tudo a ver comigo, com você, com a nossa geração. Porque este é o tempo, Igreja Batista Ágape de São João da Boa Vista. E você também que está me assistindo, que também faz parte da igreja do Senhor na terra. Esse é o tempo da igreja aprender a não ser mais contaminada e nem enganada por essa geração. Está entendendo? Nós não podemos mais permitir sermos enganados, contaminados por uma geração que realmente desprezará a verdade. Se quisermos nos mantermos de pé, nós precisamos nos blindar com a palavra. E não com aquilo que a nossa alma diz, mas com a palavra. E é isso que Paulo está ensinando a Timóteo. Que nos últimos tempos haverá uma geração egoísta. Uma geração amante de si mesmo. Uma geração que recusa em revelar o amor que Cristo derramou por todos nós. Uma geração que não vai revelar amor, mas uma geração que se revela a si mesmo. Por isso se torna amante de si mesmo. Por isso se torna egoísta. A igreja não foi chamada para se revelar. A igreja foi chamada para revelar Ele, Cristo em nós. E através de nós a esperança da glória. Mas há uma geração que vai se opor. Há uma geração que não vai revelar o amor. Há uma geração que se levantará contra a verdade, que se levantará contra os servos fiéis a Deus. Nos últimos tempos, uma geração que não só faz as coisas erradas, mas uma geração que vai convencer o próximo em também rejeitar a verdade. Diga misericórdia. Uma geração que vai se apresentar como espiritual, como muito espiritual, mas o quanto na verdade estão levando para dentro de si suas falsidades e as suas maldades. Olha que forte isso. Uma geração que vai trazer uma direção e vai dizer que é no nome do Senhor, vai dizer que tem a ver com Deus, mas na verdade não tem nada a ver com Deus. Nós temos visto isso nos 4 cantos da terra. Quando a gente liga
o Face, sei lá eu, a televisão, em tantos lugares. Uma geração que está dizendo que está na Bíblia, mas na verdade não está na Bíblia. Uma geração que vai dizer, é de Deus, mas na verdade não será de Deus. Gente, igreja, nós somos despertar, nós estamos realmente num tempo de preparação. E nós não podemos mais ser enganados com essa geração, nem muito menos contaminados. Nós precisamos nos blindar. Porque aqui no capítulo 3, Paulo descreve as características malignas que habitará no coração dessa geração. Uma geração, escute isso, uma geração que não sabe o que é honrar pai e mãe. Gente, o que mais a gente está vendo na nossa geração, de verdade, quando você olha na internet, pensa numa geração desobediente. E eu não estou falando de filhos que estão lá fora, eu estou falando de filho de cristão. Está escrito. Nos últimos tempos, se levantarão, também dentro da igreja, filhos muito desobedientes. E eu tenho 2 palavras aqui para entregar sobre isso, antes da gente continuar. Primeiro, para os filhos que são mais jovens. Tem jovens aqui? Levanta a mão que eu quero te ver. Oh, tem bastante jovem aqui, glória a Deus. Ei, jovens, preste atenção que eu preciso dizer algo para você da parte de Deus. Honrar pai e mãe é muito mais sério do que você possa imaginar. Biblicamente, a Bíblia diz que a tua honra aos teus pais te faz prolongar os seus dias. Uau! Você sabe o que é isso? Te faz viver mais nessa terra, por conta da tua honra aos teus pais. Agora, você sabe o que é honrar a pai e mãe? Jovens, você sabe o que é honrar pai e mãe? É ter o mesmo coração, é ter o mesmo relacionamento que Timóteo tinha com Paulo. Timóteo foi um jovem que tinha ouvidos atentos para ouvir, mas também a todo tempo um coração disposto a obedecer aquilo que ele ouvia. Então a melhor maneira de você honrar o seu pai e a sua mãe, muito mais do que você fazer coisas para ele, é você ter ouvidos para ouvir os teus pais. A melhor maneira de você ouvir o teu pai e tua mãe, de você honrar o teu pai e tua mãe, é você ter um coração humilde para entender que você não sabe tudo. Por isso você precisa ser humilde para ouvir aquilo que sai da boca do teu pai, da tua mãe. Porque aquilo que está saindo da boca da tua mãe, do teu pai, é para te preservar. É para que os teus dias se prolonguem na terra. Está entendendo, jovens? O que é honrar pai e mãe? Nós precisamos entender isso. Não pode haver mais confusão no meio de nós em relação à vontade de Deus. E a melhor maneira de você honrar o seu pai, dê atenção àquilo que o teu pai está te dizendo. Ei, pratique aquilo que o teu pai está te entregando. Aquilo que está saindo da boca do teu pai, pratique, dá atenção. Jovens, dê atenção. Jovens, dê atenção para que não seja tarde. Está entendendo? Quantos entenderam aqui? Quantos jovens entenderam aqui? Posso ouvir um amém? Aleluia. E agora para nós, que também somos filhos, mas filhos adultos, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós somos filhos também, filhos adultos. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós adultos. A forma como nós nos relacionamos com os nossos pais. O nosso relacionamento para com o nosso pai, com os nossos pais, precisa ser um relacionamento de respeito. Porque quando não há o respeito,
Você sabe o que isso soa para Deus? Isso soa como rebeldia. Essa é a palavra. Como rebelião. Eu quero dar um testemunho para você. Deus é tão lindo que tudo vai se encaixando. Essa semana eu ouvi um testemunho online. Na vida de uma pastora mulher de Deus mesmo. E ela estava testemunhando sobre isso, sobre o que Deus estava ensinando ela em relação a honrar pai e mãe, para ela. E ela tem mãe, e ela disse ali que a mãe dela estava fazendo algumas coisas erradas, porque os nossos pais também erram, amém, gente? Ninguém é perfeito, né? Nossos pais também erram. E ela estava dizendo ali o que a mãe fez de errado, e que não há problema nenhum ela chegar para trazer uma direção para aquela mãe, para mostrar a verdade, para tirar a mãe do mau caminho e mostrar aquilo que era correto aquela mãe fazer. Não há problema com isso. O problema é que sem ela perceber, quando ela chega na mãe, para trazer a direção para a mãe, para mostrar para a mãe que a mãe estava errando, ela não chega como filha, ela chega como mãe. E ela começa assim: mãe, não é possível que você não está entendendo isso. Sabe quando a gente faz isso com os nossos filhos? Não é possível que você não está entendendo. Isso está sendo imprudência da sua parte. Está escutando, mãe? Ela entrega a mensagem, mas ela entrega a mensagem sem respeito algum. E quando ela sai, achando que estava tudo bem, o Espírito Santo fala assim para ela: ei, você acha que essa é a maneira de você tratar a tua mãe? Ei, a tua mãe pode até estar errada, mas o fato da tua mãe errar não significa que ela deixou de ser a sua mãe. Ela é a sua mãe. E ainda que ela esteja errada, você não pode se relacionar com ela como mãe, porque você continua sendo filha. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quando os nossos pais errarem, nós precisamos lembrar que mesmo quando eles erram, nós permanecemos sendo filho. Respeite tua mãe. Respeite teu pai. Cuidado com a sua maneira que você tem falado aos teus pais. Meu Deus. Nós temos que saber qual é a nossa condição. Quando somos mães, amém. Mas quando somos filhos, nós também precisamos entender. Eu tenho, sei lá, gente, eu nunca sei quantos anos eu tenho, é de verdade. Aí eu olho para o pastor. Bom, passou de 40, tá bom? Ah, Jesus. Passou de 40. Como vocês sabem, eu não tenho mais mãe. Eu só tenho um papai. O que eu vou falar para vocês é pura verdade. Eu não sei até hoje o que é falar alto com meu pai. Eu sou casada, tenho filhos. Eu não sei o que é desrespeitar o meu pai. E já chegou fases que mesmo eu casada, ele fala assim para mim: Thaisa, fica quieta. E mesmo eu com razão, eu fico quieto. Acabou. Eu sou filha. Está entendendo? Quando deixa de ter o respeito, passa a ter rebelião. Cuidado como você tem se relacionado. Não esqueça. Principalmente nós mulheres com as nossas mães, né? Meu Deus. É mais fácil a gente permanecer, ser filho, talvez, às vezes com os nossos pais, mas com as nossas mães. Quantos momentos a gente tem vontade de ser mãe e não filha, não é mesmo? Mas nós precisamos vigiar, amém? Nós precisamos vigiar, porque nós permanecemos filha, mesmo diante dos erros dos nossos pais.
nós permanecemos sendo filhas, sendo filhos, para a glória e a honra do Senhor. Entendeu, jovens? Porque nos últimos tempos, isso vai acontecer, e já está acontecendo, e muito. Quanta barbaridade eu tenho visto, de filhos, de pais cristãos, literalmente, usando a internet para desonrar pai. Santo Deus, você acha que essa geração vai prevalecer? É uma geração que vai sumir. É uma geração que vai sumir. É uma geração que não permanecerá. É uma geração que será destruída ao vento. Olha que tristeza. Que tristeza. Isso vai acontecer, está acontecendo. Bem, e esse capítulo Paulo está falando de uma forma tão tremenda, o quanto é tempo de vigiar. Nós precisamos vigiar o nosso comportamento, amém? Por isso esse mês, o Senhor está nos dando esse mês, para que a gente vigie todo o nosso comportamento. Porque essas coisas acontecerão. Porque está escrito, e nós não podemos mais nos enganar. Agora isso é tão forte, porque Paulo não para por aqui. Paulo usa o versículo 5 para falar o seguinte para Timóteo, para a igreja: ei, e com essa geração, você deve fazer o quê? Gente, isso é muito forte. Eu vou explicar o que é isso. Você deve fazer o quê? Se afastar. É a Bíblia. É Deus que está falando. Entendeu, jovens? Entendeu, igreja? Nós devemos nos afastar. Por quê? Porque será uma geração. Eu estremeci, eu espero que você também, porque eu falei, santo Deus. Porque será uma geração irreconciliáveis. Você sabe o que é isso? Igreja, nós precisamos despertar. Você sabe o que é isso? Paulo está dizendo que nos últimos tempos haverá uma geração, mesmo dentro da igreja, que vai se opor e por isso não será reconciliada com Deus. Por isso serão irreconciliáveis. Gente, não é brincadeira, nós precisamos nos consertar para que isso não nos alcance. Irreconciliáveis. Um povo irreconciliáveis. Haverá um povo nos últimos tempos que permanecerá com o coração duro, que jamais se quebrantará, por isso não se reconciliará com Deus. Meu Deus, isso tem que mexer com você. Isso tem que fazer com que nós venhamos buscar com muito mais temor a Deus. Porque todo aquele que estiver de pé precisa vigiar para que não caia. Irreconciliáveis. É o nome que Deus dá para a nossa geração. Uma geração que está dentro da igreja. E Paulo está avisando Timóteo. Paulo está avisando a igreja. Ei, não vos engane. Não vos deixe ser contaminados. Por isso tão necessário. Em 2020, Deus escolheu esse ano para isso, gente. Esse é o tempo certo de Deus para nós. Deus escolheu 2020. E em 2020, Deus não está só pedindo para você rever o teu comportamento. Porque de fato Deus está nos pedindo. Mas em 2020, Deus também está pedindo para que você reveja com quem você está andando. Uau! Em 2020, é um ano que nós devemos rever nossas condutas, nossos comportamentos. Mas é o ano também que nós vamos ter que rever com aqueles que nós estamos caminhando, andando.
para que você não se contamine, para que você não seja contado também aos olhos de Deus como irreconciliáveis. Olha que sério isso. Agora nós precisamos entender isso. Quando Paulo está dizendo para você deixar de andar com esses, Paulo está dizendo, não é que Paulo está dizendo, na verdade, para você deixar de andar com aqueles que erram com você, porque errar todo mundo erra, amém? Por favor. Paulo não está dizendo isso. Ei, se afasta daquele que errou com você. Pelo contrário, porque nós sabemos que, biblicamente, todo aquele que errar conosco, nós devemos o quê? Amar e perdoar. Porque assim também fazemos. Não é isso, igreja. Não é se afastar daqueles que erram. Porque errar todos erram. O que Paulo está falando é para você se afastar de uma geração que não quer o conserto, de uma geração que realmente não vai desejar o conserto. Está entendendo? Como é gostoso a gente se relacionar com pessoas que mesmo diante dos erros, mas querem se consertar. Amém. Nós estamos aqui para isso, para ajudarmos uns aos outros. Eu estou dizendo que chegará um tempo, e esse é o tempo, que haverá uma geração dentro e fora da igreja que não vai se consertar, que vai se opor à verdade. Para esses, a direção de Deus para você é: se afasta. Se afasta. Se afasta. Está entendendo? Mas não é aquele que erra, por favor. Esse nós devemos amar e perdoar. E que Deus nos dê discernimento para isso. E nós precisamos ter, igreja. Porque nós estamos vivendo em tempos que só a graça. Não é tudo que a gente está ouvindo tem sido da parte de Deus, amém? Meu Deus! Para essa geração que não vai querer o conserto, que realmente vai se opor, esses, os irreconciliáveis, nós devemos nos afastar. Apenas orar. Porque enquanto o Espírito Santo estiver nessa terra, nós vamos orar e interceder. Amém? Está entendendo? Agora, a segunda parte B dessa listinha que Paulo está entregando então para Timóteo. Ei, Timóteo, eu estou te entregando ensinamentos do céu. Porque eu digo a você que aquilo que eu estou te dizendo não tem vindo da minha parte, mas do Espírito. E certamente tudo isso acontecerá. Então vigia, Timóteo. Vigia, igreja. Porque nos últimos tempos um povo terá um mau comportamento. Um povo terá um coração cujas características do seu coração são malignas. E vocês precisam estar atentos a isso. Porque nos últimos tempos haverá um povo que não vai se reconciliar, que não vai desejar revelar o amor de Deus. Haverá uma geração de filhos desobedientes. Por isso, sumirão da terra. Meu Deus. E aí no versículo 10 a 13, para você que gosta de anotar, fica lá como tarefa de casa, tá bom? Aí no versículo 10 e 13, Paulo entrega a parte B dessa lista. E ele fala assim: ei, Timóteo, eu quero compartilhar algo com você. Saiba que todo aquele que é fiel a Deus, todo aquele que decide honrar a Deus segundo as suas escrituras, todos serão perseguidos. Isso também é real. Ei, Timóteo, eu quero dizer para você que nos últimos tempos, aqueles que são fiéis a Deus serão perseguidos. Mas você não deve temer. Não tema, Timóteo. Não tema as perseguições que possam se levantar contra a tua vida. Porque quem cuida de você é Deus. Sabe por quê, Timóteo? Porque assim como Deus cuidou de mim, Ele também cuidará de você. E Paulo, ele conta para Timóteo que ele
como homem de Deus, o quanto ele sofreu, não só tribulações, mas grande perseguição. Mas mesmo diante das tribulações, mesmo diante das perseguições, o Senhor o preservou. Nenhum mal alcançou a vida de Paulo. E assim é na vida daqueles que decidem ser fiéis a Deus. Então você não precisa temer as perseguições. Seja firme. Continue constante. Porque quem está te chamando é Deus. Porque quem te faz ficar de pé é Deus. Porque quem te guarda é Deus. Porque quem te protege é Deus. Ei, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 do outro lado, mas você não vai ser atingido. Os fiéis não serão atingidos. Os fiéis não serão atingidos. Não serão atingidos. Não serão atingidos. Nem na direita eu serei atingida, nem na esquerda eu serei atingida, nem na minha frente, nem por trás. Eu permanecerei de pé. Não seremos atingidos. Essa igreja não será atingida. Nossas famílias não serão atingidas. Porque decidimos permanecer de pé perante o Senhor. Você está entendendo o que Paulo está falando? Para Timóteo, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu também passei por tribulação. Eu também passei por perseguição. Mas eu me mantive de pé. Outra coisa que Paulo fala: ei Timóteo, não se engane, não ache que aqueles que são infiéis, não ache que aqueles que andam em contramão aquilo que o Senhor pede, prosperarão. Para de se enganar, para de acreditar que aqueles que estão lá fora, ou que aqueles que estão aqui dentro, que faz tudo errado, pode prosperar, porque não vai prosperar. Porque está escrito que para o ímpio, para os infiéis, tem o tempo certo e a hora certa para... O que Salmo fala? Para murchar. Não se engane. Que um povo que anda totalmente contramão aquilo que Deus pede, pode permanecer de pé, porque vai murchar. Mas eu digo a você que aqueles que estão desejosos para agradar a Deus, esses permanecerão de pé. Você está entendendo? E essa é a segunda listinha, as parte B. E aí Paulo termina a terceira lista, a parte C dessa lista tão detalhada, com tanto zelo, que ele entrega para Timóteo e para aquela igreja. E a terceira característica, a terceira direção de Paulo, está lá no versículo 14 ao versículo 17. Você vai encontrar quais são as direções que Paulo está dando a Timóteo. Sabe, mais importante do que Timóteo ter o exemplo de Paulo, e que bom que Timóteo tinha um exemplo. Paulo era um exemplo para a vida daquele homem. Mas mesmo Timóteo, tendo um exemplo que foi Paulo na vida dele, Timóteo, ele tinha aprendido a confiar na palavra do Senhor acima de todas as coisas. O que fez diferença na vida de Timóteo não foi só porque Timóteo tinha um bom discipulador, tinha um exemplo para ser seguido. Isso fez parte. Mas o que fez Timóteo permanecer no Senhor é porque por Timóteo ele tinha aprendido a confiar nas sagradas letras de Deus, ou seja, a confiar na palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que nenhum pastor, nenhum líder, nenhum amigo, nenhum parente na tua vida pode substituir a sua confiança na palavra. Está entendendo, igreja? Nenhum pastor, nenhum líder, nenhum amigo, nenhum parente pode substituir
a tua confiança na palavra. É tempo da Igreja de Cristo na terra voltar a pôr a sua confiança, uma confiança de forma absoluta naquilo que está escrito. A ponto de eu me submeter àquilo que Ele me pede, independente da circunstância. A ponto de, se necessário for, eu morro por conta desse padrão, mas eu não abro mão. Está entendendo? É esse tipo de relacionamento que nós temos que ter com a palavra. Nós vamos falar um pouco mais amanhã sobre isso. Nós não podemos mais ter um relacionamento com a palavra tão parcial, tão vazio, tão superficial. O nosso relacionamento com a palavra de Deus tem que ser na íntegra. Está de brincadeira. Eu não posso ter coisas na minha vida que algumas eu me sujeito e outras não. Não. Eu preciso decidir confiar de tal maneira nesse padrão, a ponto de eu me submeter, mesmo que tudo me diga não. Eu me submeto sobre a tua palavra, eu me submeto. Porque eu sei que só a tua palavra é vida para mim. Porque eu sei que só na tua palavra eu posso permanecer de pé. Porque eu sei que só a tua palavra pode trazer à existência aquilo que não tem. Para onde eu posso ir, Senhor? Se só em Ti eu tenho verdadeiramente as palavras de vida eterna. Você está entendendo, igreja? Que tipo de relacionamento você precisa ter com a palavra? E Timóteo tinha esse relacionamento com a palavra, uma confiança. Sabe por que você precisa confiar na palavra, não mais de forma parcial, mas integral? Você sabe por quê? A palavra tem a resposta. Sabe por quê? Jovem, sabe por quê? Você não pode duvidar de nada que está escrito aqui. Porque essa palavra, sim, foi escrita por homens, mas 100% inspirada pelo Espírito Santo. Você pode confiar nessa palavra. Porque ela é inspirada por Deus. E o Deus da palavra é um Deus que jamais falhará. Uma palavra que foi inspirada por Deus para te alcançar. Uma palavra que foi inspirada por Deus para te preparar, para saber lidar sobre qualquer situação da tua vida. Uma palavra que foi inspirada por Deus para te instruir, para te corrigir, para que você não se perca, mas verdadeiramente para que você seja preservado em dias maus. E nós estamos em dias maus. E não vos engane, porque os dias maus só aumentará. Mas aqueles que estiverem fiéis à palavra prosperará e florescerá. Meu Deus. Você está entendendo que essa palavra é para te instruir. Essa palavra é para te corrigir. Para que você não seja destruído, sim preservado. Então confie nessa palavra. Decida confiar de forma absoluta nessa palavra. Caso contrário, você corre um grande risco de se perder. O nosso caminhar com Deus precisa ser segundo a boa obra da palavra. E não segundo a obra do mundo. Porque a obra do mundo já está em perfeita escuridão. Sabe, igreja? De fato, os tempos são difíceis.
Mas o que o Senhor me falou lá no meu quarto é que Deus está levantando exatamente para esse tempo homens e mulheres corajosos. Homens e mulheres, Deus está separando nos 4 cantos da terra, neste tempo difícil. Homens e mulheres como Paulo e Timóteo, que confiaram plenamente na palavra. Que não abriram mão da palavra. Que se sujeitaram à palavra. Que praticaram a palavra. Deus está separando essa geração, como Paulo e Timóteo, em dias difíceis. Homens que tiveram coragem de ensinar a verdade. É o que Deus está falando. É o que Deus está fazendo na nossa geração. Deus está separando homens e mulheres que têm coragem de falar a verdade. Homens e mulheres que temem a Deus acima de homens. Homens e mulheres que decidem agradar primeiro a Deus do que a homens. Você está entendendo? Essa é a geração que vai ser levantada por Deus, nos 4 cantos da terra. Homens e mulheres que não vão abrir mão. Homens e mulheres que serão corajosos, que falarão a verdade. Para que Deus seja agradado e não a homens. Por que isso? Por que Deus está precisando de levantar homens e mulheres cheios de coragem? Cheios de coragem para ensinar a verdade. Sabe por quê? Ah, querido, porque nos últimos tempos, infelizmente, muito daqueles que se acham que são do Senhor será destruído. Igreja, isso é sério. Quantas igrejas que quando você olha, você fala, Senhor, tem misericórdia. Meu Deus, a gente tem olhado o povo de Deus sendo tão destruído. Quantos? Envergonhados, como se Deus tivesse a ver com isso. Você sabe por que isso está acontecendo? Por conta de uma liderança mole, a começar de pastores. Nós estamos vendo pastores na nossa geração que tem tolerado a imoralidade e o mau comportamento dentro da igreja. Por isso um povo que é de Deus tem sido destruído. Mas Deus está levantando nos 4 cantos da terra homens e mulheres, pastores, líderes, servos de Deus, filhos e filhas de Deus, que não vão tolerar a imoralidade e o mau comportamento. Está entendendo? Não vai tolerar. Então, como sua pastora, eu quero abrir o meu coração para você essa noite. Para todos. Igreja, não se assuste. Não se assuste com as palavras que Deus tem entregado para nós aqui nesse altar. Tanto para mim, para o pastor, para a pastora e para os nossos líderes, porque tem líderes que entregam palavra aqui. E os nossos outros líderes que talvez não entregam a palavra aqui no altar, mas estão entregando para vocês. Não se assuste com aquilo que Deus está nos entregando. Não se assuste pela forma a qual nós também estamos entregando. Deixa eu falar uma coisa para você, Igreja Batista Água de São João da Boa Vista, porque é para todos. O que Deus está fazendo esse mês não tem a ver com braveza, mas tem a ver com firmeza. E toda essa firmeza, sabe para que é? É para zelar pela tua vida e pela tua casa. É a manifestação de zelo. Porque vocês não têm noção do preço qual pagamos. Da entrega
da rendição, que temos que ter lá no nosso secreto, para que não só a nossa casa, mas a tua casa também seja preservada. Não tem a ver com braveza, mas tem a ver com firmeza. Tem a ver com zelo. Você está entendendo, igreja? Tem a ver com zelo. Nós estamos zelando. Nós estamos orando. Nós estamos jejuando pela tua vida. Vai fazer umas 2 semanas, sem antes Deus começar a me entregar esse profundo. Eu voltei a jejuar por cada pessoa da igreja, por cada membro dessa igreja, com direção de Deus. Meu Deus. Firmeza. Porque tem a ver com zelo. Não só porque nós estamos zelando, não só pelo teu bem-estar, mas nós também estamos zelando pela tua preservação. E eu quero terminar declarando o versículo que Deus me trouxe lá. Ele falou: filha, diga a eles. O livro de Jeremias diz assim: bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que jamais acabará. E ainda que tudo ao teu redor possa estar escasso, todavia essa árvore não murchará. Todavia essa árvore não morrerá, mas ela permanecerá de pé. Ela dará frutos e florescerá ao cheiro das águas. Com muito temor, eu quero ser boca de Deus para você e para você que está me assistindo. Você achando que eu sou louco ou não? Nós estamos no tempo certo para florescer. De fato, os dias são muito maus. Mas a palavra nos revela que para todo aquele que permanecer fiel no Senhor, não só dará muitos frutos, mas florescerão. Para que vejam que há um Deus no meio de nós. Para que vejam que só no padrão da palavra nós podemos nos manter de pé. Só a palavra pode gerar vida aonde há cheiro de morte. Há cheiro de morte no mundo. Há cheiro de morte em nossa geração. Há cheiro de morte. Há um cheiro de morte. Mas eis que Deus levanta uma geração fiel para trazer vida, 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 vida. Nós vamos florescer. Porque nós não precisamos de circunstâncias favoráveis para florescer. Nós só precisamos ser como a geração de Paulo e de Timóteo nessa terra, que tem a coragem de viver a verdade, mesmo que você tenha a pagar com vida. Mas uma geração que não abre mão de praticar a verdade. Porque o morrer para nós tem que ser lucro. Amém? Amém. Você está entendendo, querido? Que tem coisa muito forte para acontecer depois desse mês. Homens, se você não assistiu o culto de segunda, você está liberado para assistir. Eu nunca recebi tanto testemunho com aquela pregação. Porque Deus não está brincando. De fato, esse é o mês que Deus está nos dando a chance de se consertar. Por quê? Porque grandes coisas estão por vir. Sabe, se nós olharmos para a nossa vida, nós só temos a agradecer. Porque Deus já fez muita coisa. Mas servir a Deus é uma vida de glória em glória, uma vida de novidade. E para cada estação da nossa vida, Deus tem novidades para nos revelar. Deus tem coisas que estão no coração dele para acontecer.
Tem coisa boa para acontecer na tua casa. Tem coisa boa para acontecer na tua família. Tem coisa boa para acontecer, para Deus fazer direto para você e através de você. Por isso tão necessário a humildade. Porque a santidade, que nós estamos falando sobre isso, falamos domingo passado, ela tem que andar com humildade. Está entendendo? A igreja, nós precisamos ser como Timóteo. Porque Deus está levantando os seus nos 4 cantos da terra para nos trazer ensinamentos. O nosso coração precisa ser ensinável. Nós precisamos ter ouvidos atentos. E de fato se submeter com aquilo que o Senhor está nos dando. Porque se isso for real na tua vida, você vai florescer. O que Deus falou para mim, vocês vão florescer e muito. Não só essa igreja, mas a tua casa também. Você está entendendo? Você crê nisso? Então fica de pé. O louvor pode ficar preparado aí. Eu quero fazer um ato profético aqui. Você entendeu? Que o que está saindo desse altar tem a ver com preservação e zelo para a tua vida e para a tua casa? Aleluia. E que você vai florescer. É que é um tempo de inícios de coisas lindas, porque de tempo em tempo coisas precisam se iniciar na nossa vida. Tem coisa para iniciar, tem coisas lindas para iniciar na tua vida. Gente, Deus está se cumprindo. Você não sabe a experiência e a alegria que eu senti ontem em pregar para aquelas mulheres do Paquistão. Só estava eu e Ricardo na minha salinha de oração. O que foi aquilo? Como Deus falou comigo ali. Mulheres que são tão oprimidas, que não tem essa liberdade que a gente tem, viu, mulher? Mas de repente eu entregando exatamente aquilo que Deus pediu. No meio da oração, o Ricardo está aqui. No meio da oração. O tradutor do outro lado, ele deixou de traduzir. Nós tivemos que parar. Porque ele gritava. Aleluia, 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 aleluia. E eu abri o olho assustada com aquilo. E de repente eu vi aquelas mulheres, todas de pé, com as suas mãos levantadas, declarando junto com ele. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu declarando, está chegando um avivamento. Está chegando um avivamento. Meu Deus. Gente, isso está acontecendo nos 4 cantos. Que coisa maravilhosa. Nós podemos levantar as nossas mãos e declarar por aquilo que nós estamos recebendo. Porque eles levantaram as mãos, dando graça. Por aquilo que eles estavam recebendo. Mas nós recebemos todo dia. E você sabe que aquelas mulheres mandaram recado. O Arão disse assim ao pastor, não só as mulheres, mas os homens foram tão abençoados. E eles estão perguntando, elas estão perguntando quando vai ser o próximo. E nós recebemos todo dia. Você pode levantar a mão e gritar, aleluia, aleluia, por aquilo que o Senhor nos dá, por aquilo que o Senhor está nos entregando, aleluia, 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 aleluia. Meu Deus! Aleluia. Você está pronto? Eu quero te convidar a fazer algo profético, porque eu entendi, segundo os meus ouvidos, que eu preguei para uma geração de Timóteo. Então nós vamos fazer o seguinte. Deus colocou um louvor no meu coração.
E enquanto esse louvor